Bem-vindo a todos no nosso estudo do Livro dos Médiuns, hoje, dia 15 de setembro de 2021. Uma quarta-feira, né? Como todas as quartas, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas. O capítulo, nós estamos dando continuidade, é o capítulo 11, que trata da sematologia e da tipologia. Lembrando que sematologia é a linguagem, a comunicação dos sinais, e a tipologia é a linguagem dos sons, das batidas, né? E nós vamos estar entrando na linguagem dos sinais e das pancadas e da tipologia alfabética. Com isso, a gente vai estar fazendo a nossa, concluindo, né? A nossa... Travou aqui. A nossa... esse capítulo 11, né? Eu não estou conseguindo aqui. Ah, sim, agora sim. Desculpa. Agora nós estamos na tela cheia aí, tá? Bom, na questão, não questão, mas no item 142 desse capítulo que a gente está estudando, Kardec ele nos orienta aqui. Todos os efeitos que acabamos de indicar, aqui é que nós já falamos, sematologia, tipologia, e sons e sinais, né? O contrário, né? Podem ser obtidos de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64, que é o item 64. É a tipologia interior. Bom, nós estudamos que a mesa pode se movimentar e fazer ruído, como ela pode se movimentar e não fazer ruído, e entender-se a mensagem que ela está passando, de sim ou não, ou então do alfabeto lá, né, daquela linguagem das letras, né, e vai somando e vira um texto inteiro. Então, agora ele está falando que também é possível que os ruídos saiam de dentro do objeto, de dentro da mesa. E aí, nós vamos estar um pouquinho mais entendendo que isso dá menos, assim, possibilidade de fraude. Mas vamos lá, ele vai falar na hora certa aqui, né? Só estou antecipando. Nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações desse último gênero, né? Que é essa tipologia interior, né? Esse ruído que vem da madeira, que vem de dentro do objeto. Muitos só obtêm as pancadas pelo movimento giratório da mesa. Então, ela bate contra o piso, ela faz um movimento e acaba fazendo a conversa, né? O diálogo, né? A comunicação. Contudo, em sua maioria, exercitando, eles podem chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos ensejo à suspeita do que o giro, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Bom, sempre, quando começou essa febre, né, das mesas girantes e dos ruídos e tudo, então era uma brincadeira de salão, né? Mas quando ela começou a ficar um pouco mais séria, principalmente depois do estudo de Kardec, teve muita gente que achava que aquilo era um embuste, que aquilo era algo que aquele que se chamaria de médium faria, como uma mágica, como um truque, né? Então, Kardec está falando que o ruído ele dá mais margem a acreditar do que a pressão, do que o movimento através da colocação das mãos sobre a mesa, né? Que podia se atribuir a uma pressão voluntária, podia se atribuir um truque, né? A verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má fé. Bom,
nós estamos aqui, aqueles que vivem aqui em Las Vegas sabem que tem mágicos aqui que fazem cada coisa, usam hoje com o uso da tecnologia, né? Mas sempre teve aqueles que fizeram truques muito bem feitos. Então, a comunicação com os espíritos através das mesas, através dos ruídos, bem que podia ser um truque também, desde aquela época. É isso que ele está falando. E tinha realmente médiuns de má fé, ou seja, pessoas de má fé, né? As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Então, mais para o fim, no capítulo, mais para o fim do livro, vai ter um capítulo que só trata de fraudes e embustes. Porque Kardec também estava preocupado com isso, que a gente se precavesse contra essas fraudes, que são possíveis de acontecer. Ele catalogou, relatou muitas, e aí ele comenta com a gente essa possibilidade. Mas, quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que a escrita apresenta, razão pela qual já é pouco empregada hoje em dia. Então, o que ele quis dizer com isso? É que os métodos iniciais, eles eram muito lentos, eram difíceis, assim, composição, a mensagem era muito difícil. Muitas vezes tinha que, letra por letra, você praticamente tinha que adivinhar através das batidas, né? Contar as batidas e aí formava as letras. Eu lembro que, quando a gente falou sobre isso na reunião passada, a Dani fez uma pergunta muito interessante. Por que já não se começou pelas comunicações escritas, por exemplo, ou pela psicofonia, que é o médium falar aquilo que o espírito gostaria de transmitir, né? Porque é um processo. A gente, podem ver, começou com o barulho, começou com as mesas, tal, depois passou para a escrita. Hoje nós temos psicofonia, que é muito, né? Temos, claro, ainda a psicografia, né? Que é a escrita, né? do espírito através do médium, mas se avançou muito. Então, foi lentamente, dentro desse processo, caminhando. Como tudo na vida. Imaginem como é que era um computador antigamente. Ocupava o espaço de uma sala. E era, assim, muito, muito limitado, se comparado com os que tem hoje em dia. O nosso computador, que cada um carrega consigo no bolso, através de um celular, né? Ele tem muitas coisas que pode fazer, né? Então, muitos recursos. Então, é um outro exemplo. E vamos assim qualquer outro. O carro, se pegar um carro que andava no máximo a 35 por hora, hoje tem carro que anda mais de 200, que vende comercialmente, né? Claro que não dá para ir até 200, né? Porque as estradas e ruas não permitem, mas os carros têm essa capacidade. E tudo assim, e na medicina, então começa tudo simples. O nosso processo é de progresso, é de evolução. Então, sempre muito simples para chegar no mais complexo, mais evoluído, né? E não foi diferente com os espíritos. Começou-se muito, assim, muito tosco, né? E foi assim que começou essa conversa, essa comunicação. Aí, entretanto, às vezes, ela é interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, a escrita direta, né? A escrita direta, não, desculpa, a escrita, a psicografia. Sobretudo para os novatos, e tem a vantagem, principalmente, de provar de forma irrecusável a absoluta independência do pensamento do médium. Então, o assunto que está sendo escrito ali é totalmente alheio ao que, quer dizer, pode acontecer muito disso, alheio ao conhecimento do médium. Então, espíritos trazem mensagens de elevado teor filosófico, científico, enquanto que o médium tem limitações, que muitas vezes mal sabe ler e escrever. Então é isso que
ele está dizendo aqui, né? Assim, facilmente se obtém respostas tão imprevistas, de tão flagrante a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os espectadores se rendam à evidência. Só aqueles que não querem enxergar mesmo, né? Que não é um espírito independente do médium que está escrevendo. Só aqueles que são realmente determinados. Falam, não acredito e pronto. Mas peraí, não acredito e acabou. Mas não acredito e fecha a questão. Então, aí não tem jeito mesmo, né? Daí vem que esse processo constitui para muitas pessoas forte motivo de convicção. Então, muitos se convencem daquilo, que é um espírito que está transmitindo, né? Mas seja ele o empregado, seja qualquer outro, o método empregado, né? Em caso algum, os espíritos se mostram dispostos a se prestar aos caprichos dos curiosos que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. Veja bem, essa última frase tem a ver com o nível evolutivo do espírito, o nível moral dele. Então, ele não está à disposição de caprichos daqueles que fazem a brincadeira, que fazem as perguntas. Eu vou pedir para vocês guardarem na mente aí essa última frase, porque no final nós vamos voltar a falar desse tema, né? Como exemplo, porque na verdade ele não está no livro dos médiuns. Aí no item 143, com a finalidade de melhor garantir a independência do pensamento do médium, tá vendo? Um é o espírito, outro é o médium. Então, quer garantir que um é um e o outro é outro, que não tem nada a ver, não é o médium tentando burlar, tentando fazer falcatrua, né? Imaginaram diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel indica as letras, que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia. Nós já vamos explicar tudo isso, tá? E até ilustrar, tá? Mas a verdade é que as pessoas estavam buscando fazer equipamentos para melhorar a velocidade da gravação daquilo que o espírito queria fazer. Então, teve muita coisa que fizeram, muitas coisas. Uma era essa aí. Imagina uma polia, né? uma roldana ali, um fio que puxava, e ali tinha um fio, tinha um ponteiro, e esse ponteiro ele ia apontando as letras, né? Como ele fala assim, como a maneira do telégrafo, né? Eu nem sei como é que é um telégrafo, portanto, para ser sincero, mas ele põe como exemplo. Mas a verdade é essa. Mas daqui a pouco vamos ilustrar, tá? Só conhecemos esses instrumentos pelos desenhos e descrições que têm sido publicadas na América. Então, aqui, nos Estados Unidos, houve muito, assim, buscando utilizar-se de aparelhos, de coisas que, não aparelhos propriamente, mas de objetos que pudessem, abreviar esse tempo que levava, que era muito grande nas comunicações. Nada podemos dizer do valor deles, porém temos que só a complicação que denotam constitui inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores, e ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Então, ele está dizendo com isso que o método das pancadas já faz a coisa acontecer, já assim, confiável, desde que seja um médium de confiança, né? Um médium confiável também. E aí, o que ele quer dizer com isso é que toda essa complicação pode deixar de lado e se utilizar das pancadas. Vamos lembrar que esse livro foi publicado em 1861, né? Então, faz muito tempo. Então, é melhor que a gente entenda isso para que a gente possa
se localizar no tempo. Então, nós estamos tendo um pouco da história também de como é que se desenvolveu isso. Acrescentamos que os incrédulos, sempre dispostos a ver artifícios e arranjos por toda parte, hão de estar muito mais inclinados a supô-los num mecanismo especial do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Então, esses acessórios, né, pode dar margem a duvidar, né, dele. Agora, ele fala de um aparelho que foi desenvolvido, né? Ele descreve um deles, que ele chamou de mesa Girardin. Um aparelho mais simples, porém, da qual a má-fé pode abusar facilmente, né? E ele vai também lá no final, falar no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emílio de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Então, ela era uma médium que ela mandou construir lá um aparelho, né? Para que pudesse, um aparelho simples lá tal, para que pudesse agilizar as comunicações, aquilo que o espírito queria dizer. Então, vocês vejam como é que realmente estava nos primórdios da comunicação com o mundo espiritual. Era algo assim muito difícil. E as pessoas tinham que usar a criatividade para tentar agilizar, já que batidas, ruídos e tudo demandava muito tempo. Então, porque essa senhora, se bem que fosse uma mulher inteligente, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Então, ela não avaliava muito. Ela acreditava e pronto. Coisa que Kardec sempre falou, olha, passa pelo crivo da razão, duvida, não tem problema nenhum duvidar, peneira essa informação, né? A maneira que está sendo feita. O instrumento consiste num tampo móvel de mesa, com diâmetro de 30 a 40 centímetros, tamanho de uma régua, essa régua escolar que a gente está acostumado na escola no Brasil, né? Girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Então, era um disco de madeira, né? Assim, e ele girava, né? Então, imagine esse disco girando, cerca de 30, 40 centímetros, né? Sobre a sua superfície, então, na parte de cima, e acompanhando-lhe a circunferência, então, na borda dela, assim, se achavam traçados como sobre um quadrante. Quadrante é aquele, seria um transferidor, né? Aquele, todas os graus ali, né? Os ângulos escrito na borda ali, né? Ao longo da circunferência. As letras do alfabeto, os algarismos, né? Os números e as palavras sim e não. E no centro ficava apontando uma agulha, um apontador fixo. Então, aquilo ficava fixo, quem rodava era aquele disco, né? Quando o médium pousa o dedo na borda do disco móvel, e aí dá margem à falcatrua, ele fica com o dedo sobre a margem, sobre a borda ali, sobre o disco, né? Este gira e para com a letra desejada. Ele para quando a letra desejada está sob a agulha. Então, ele vai apontando. E aí alguém vai anotando. Agora apontou a letra A, agora apontou a letra B, agora apontou a letra C, agora apontou a letra Z, e assim vai lá. E a pessoa vai anotando ali. Então, tudo a benefício da velocidade da comunicação. Escrevem-se umas após as outras as letras indicadas. E assim se formam as palavras e as frases muito rapidamente. Bom, lá em cima a gente lê mesa Girardin, apontador fixo e disco móvel. Nesse disco tem as letras, os números e as palavras sim ou não nas bordas, né? Acompanhando a circunferência do disco. Isso que está desenhado aí não é, né? A que mais se aproxima seria da direita.
né? Que mais se aproxima, mas não é também. Nesse caso, pode ver, tem 2 médiuns com a mão segurando, na mão da esquerda, segurando o apontador, a agulha. E essa agulha vai estar mostrando a letra ou o número, né? E também, lá em cima, tem um sim e tem um não. Então, tudo para facilitar. Então, aqui nesse caso, quem gira é a agulha, é o apontador, né? Assim como no da direita, a mesma coisa. Aquilo que está simulando um apontador, né? Aquela gota lá com um buraco no meio, é justamente para onde para a letra, onde para o número, né? Então, isso tudo para ajudar na comunicação. Mas, também está lá em cima, sim, yes, né? Um pedacinho, e mais à direita, no. Então, esses eram os dispositivos, alguma coisa muito parecida com isso, para auxiliar a comunicação do espírito. Tal era a precariedade, tal era assim, o atraso ainda dentro desse desenvolvimento da comunicação com os espíritos. É notável que o disco não desliza sob o dedo do médium, sabe, como se fosse um disco de vinil, né? E fica o braço parado. Então, não é assim que funciona. Então, dá para perceber isso aí, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, acompanham o seu movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Então, o que ele está propondo, o que ele gostaria de fazer, é ver, o que ele gostaria de ver, é assistir, é um disco que girasse independente da mão do médium. Ele podia até colocar em cima, como se fosse dar um passe, né? E aí o disco giraria, né? Julgamos isso possível, mas nunca encontramos alguém que fizesse isso. Nós nunca observamos isso. Se pudéssemos fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais comprovante ela seria, porque eliminaria toda a possibilidade de fraude. Então, com o dedo na borda, girando o disco, alguém pode falar, mas claro, quem está fazendo isso aí é o médium, não é o espírito, né? Ele que está escolhendo as letras. E quando Kardec falou, se fosse o contrário, só colocando a mão em cima, e ele ia girando e parando embaixo da agulha, apontando a letra, o número, ou o sim ou não, seria muito mais confiável, né? Resta-nos destruir um erro bastante popular, o de confundirmos todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas com os espíritos batedores. Na escala espírita, a gente vê espíritos batedores, que são aqueles que ficam fazendo ruído, sem mais nem para provocar, para assustar, enfim, para aparecer ou para brincar. Então, esses são os espíritos batedores. Os espíritos que no começo se comunicaram podiam ser elevados, eram elevados também. Então, qualquer espírito poderia se utilizar disso, tá? A tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais indigno dos espíritos elevados do que o da escrita ou da palavra. Então, já tinha psicofonia ali, já tinha espíritos que se comunicavam através do médium falando, né? E também escrevendo. Então, era tão assim possível, sem nenhum problema, né? Não era nenhuma vergonha para o espírito superior se comunicar através de batidas, né? Como também espíritos batedores, brincalhões, fazer uso disso aí, desse mesmo método. Então, todos os espíritos bons e maus podem se servir dele, desse método, como dos diversos outros métodos existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não um instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Então, não importa a maneira com que ele está se colocando a informação que ele quer dar, né? A mensagem que ele quer dar. Não é o meio que define, mas sim o conteúdo da mensagem. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, na falta de lápis e papel,
não temem usar da vulgar mesa falante, e a prova é que por esse meio obtém-se os mais sublimes ditados. E tem também aquela passagem lá de Kardec, que ele estava escrevendo, e aí ele escutava um ruído. Aí ele continuava escrevendo, escutava uma batida. De novo estava escrevendo e tal. Aí numa reunião, ele pergunta e se apresenta pela primeira vez, o Espírito da Verdade fala para ele, fala, era eu que estava fazendo aquele ruído, que era para que você observasse o que você estava escrevendo, não é bem aquilo. Você precisa analisar melhor. Então, um espírito muito superior se utilizou das batidas, né? Se dele não nos servirmos, não é porque consideremos desprezível, porém unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia, a linguagem das batidas. Então, como ele falou, isso agora é passado. Nós precisamos de métodos mais aperfeiçoados. Por isso, agora, a escrita e a palavra, através do médium, né? Porque o trabalho que viria era muito extenso. Livros, né? Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e aí por diante, aí vai todos, né? E todas as obras que ele fez, né? Então, precisava ter muito mais ágil, né? Assim, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Esse qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão e que, por esse meio, se deleitam em pregar peças para divertimentos de umas tantas pessoas em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que, algumas vezes, façam coisas engraçadas, porém, coisas profundas, nunca. Pode divertir, mas nunca vai edificar, nunca vai esclarecer. Seria perder tempo formular a eles questões de certo porte científico ou filosófico. Olha como nós estamos entrando, né? Isso vai nos ajudar no finalzinho agora, né? Que a gente vai estar, o que eu falei para vocês que eu estava separando, né? Isso vai nos ajudar a entender como se a gente chama o Espírito, ele vem. Se tem possibilidade, ele vem e ele se comunica de acordo com o nível dele, né? Seria perder tempo formular a eles questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou gaiatos do mundo espírita. Então, como tem gente brincalhona aqui, gente sem responsabilidade, né, inconsequente, lá também tem, porque são espíritos como nós, que somos espíritos. A única coisa é que a gente está encarnado, né? Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, eles estão fazendo por conta própria. E se tem audiência, continua, né? Muitas vezes também são instrumentos usados pelos espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Que foi o que aconteceu. Liberaram para os espíritos fazer o maior baile de mesa, né? Mesa dançante, mesa girante, para todo lado. Então, foi liberado para eles. Claro, com supervisão, mas foi. Então, estavam lá fazendo as brincadeiras, né? Esse livro, que eu queria fazer um comentário, é um livro interessante, porque ele conta sobre essa atividade, né, de fazer a brincadeira do copo, né? Se vocês observarem bem, tem uns números ali, tem o dia e a noite, né? Tem algumas convenções ali, né? E o copo, ele vai se dirigindo e apontando para a letra, tá? Para formar nomes, para formar mensagens. E isso acontece até hoje. Pô, mas espera aí, não evoluiu
não evoluiu assim essa comunicação com os espíritos, os efeitos físicos, né? Ruídos, movimentos, então não evoluiu agora para psicografia, psicofonia e tantas outras? Claro que sim, mas esse tipo de espírito que está em volta disso, que está preocupado com isso, não são espíritos de elevação moral, né? Então, quem quiser ler esse livro, ele é muito interessante. Ele começa numa feira espírita, uma feira de livros espíritas, e aí os organizadores estavam falando da preocupação que as crianças estavam brincando com isso, era inconsequente, isso podia acarretar prejuízo para eles, dificuldades, enfim, podia fazer mal para eles, né? E aí os espíritos que estavam ali, espíritos trabalhadores espirituais, né, que estavam nessa feira, eles acharam interessante fazer um livro e falar a respeito, acompanhar alguns casos sobre crianças que se utilizaram desses copos, né, da brincadeira do copo. E no prefácio, que é feito por João Duarte de Castro, nesse livro, né, eu tirei um pedacinho, só para a gente ver do que se trata. Olha o que pode dar a brincadeira e também lembrando aquilo que a gente começou lá, né, que eu falei, ó, guarda para o finalzinho, né? O tipo de espíritos, espíritos batedores, esses espíritos, né? Tal atividade, a brincadeira do copo, pode trazer aos incautos que se envolvem na ação aparentemente inofensiva de brincar invocando espíritos. Oh, mas peraí, então a gente não poderia invocar espírito, né? Num trabalho mediúnico? Depende muito da seriedade da reunião. Aqui é uma brincadeira, né? O mal está em que apenas espíritos inferiores e ignorantes se prestam a esse tipo de invocação. Bons espíritos jamais se dispõem a isso, que foi o que a gente falou. O espírito superior, ele pode fazer o copo se mexer, mas ele não vai fazer esse tipo de brincadeira. Por quê? Qual é o objetivo, né? E os espíritos inferiores maus e ignorantes, apresentando-se nas sessões de invocação, feito por essas crianças, assim, incautas, né? Mentem, mistificam, inclusive assumindo falsa identidade, a fim de satisfazer a curiosidade dos desavisados. Respondem aquilo que lhes perguntam, fazem previsões e dão conselhos, participando da brincadeira. É uma brincadeira. Contudo, julgando-se credores dos participantes, que os invocam a seu serviço, opa, vocês me chamaram, agora vocês me devem uma, tá? Fazem duras e dolorosas cobranças pelo trabalho prestado, por aquilo que ele fez, pela brincadeira. Esses espíritos portadores de fluidos pesados e negativos infestam o ambiente a que comparecem. Se gostam do lugar e dos moradores, aí permanecem, passando a fazer parte da vida da família, acarretando todo tipo de desequilíbrio e influências nocivas. Induzem os jovens ao consumo de drogas para que possam vampirizá-los. É um exemplo. Outro exemplo, divertem-se com as peças de mau gosto que pregam aos desprotegidos encarnados e julgam-se no direito de usar e abusar de tudo e de todos por terem sido chamados para a prestação de serviços. Então, olha a seriedade que está por trás disso. Nenhuma. Olha o perigo que está por trás disso. Muito grande. Então, nós talvez um dia fizermos isso, né? E aí a gente, por sorte, nós estamos, seguimos encarnados, seguimos sem aquela obsessão, né, renitente, enfim, não passamos por isso, né? Mas o risco é grande. E se a gente pode, de alguma maneira, orientar nossos filhos, nossos netos, que esse risco existe, então está aí a sugestão do livro Copos que Andam. Tá? E era esse o nosso trabalho de hoje, né? Nosso estudo. E no dia 22, né, que é a próxima semana, nós vamos estar falando do capítulo 12, que trata da pneumatografia, ou escrita direta,
aquilo, né, aquele interessante que aquilo põe numa gaveta ou num papel dobrado, né, um papel dobrado ou não, põe lá na gaveta, e ali a escrita sai sem a mão de ninguém, né? E também vamos saber o que é pneumatofonia. Então, tá aí. Já temos até a sugestão da próxima semana, né? Bom, agora estamos abertos aos comentários. Temos aí até que bastante tempo, né? Temos aí uns 20 minutos. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? Então, eu vou fazer um comentário naquela primeira parte que você comentou do estudo, né? Nessa questão da dúvida, né? Ou então da descrença do fenômeno mediúnico por parte de pessoas que não são espíritas. E, e talvez esse seja o motivo eu acho que dentro do movimento espírita, de perda de tempo, porque é muito, para mim, fica muito claro, né, que não existe uma vontade de entender o fenômeno, e partindo do princípio de que não tem uma vontade, cria-se um argumento muito forte contra ele, e que por vários outros critérios que eu acho que não vem nem ao caso ficar aqui explicando, existem para eles argumentos muito fortes de que não existe o efeito mediúnico, né? E então essa fala do Kardec realmente permanece até hoje. Não adianta, eu acho que é uma perda de tempo você trazer uma pessoa que tem um pensamento muito fechado, né, que já parte de um princípio que para eles é satisfatoriamente lógico de que não ocorre nada, que é simplesmente uma reprodução de algum efeito do cérebro, que é uma questão psíquica do cérebro, que é uma questão de mecanismo do cérebro. Eles têm todos os argumentos, porque eu acho que vem em sequência o que você falou depois. Os espíritos, eles não vão participar de experimentos para provar a existência deles. Você não consegue manipular um ser inteligente. A gente não consegue nem manipular ser humano para fazer experimento. Imagina se eu vou conseguir manipular um espírito para fazer um experimento, né? Então, como eu não tenho essa comprovação científica dentro dos padrões científicos da atualidade, é melhor eu encerrar a conversa, né? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Então, se para mim a lógica dentro do espiritismo funciona, então pronto, acabou. Eu não preciso ficar provando. Eu acho que foi o que eu entendi do que você falou hoje. Mas é mais E ou menos... também, né, quando eles não, ou eles acreditam de alguma forma, atribuem tudo a espíritos inferiores, né, como se fossem tentando enganar e trazer informações, não validam as informações, né, não acreditam que sejam informações de espíritos que tenham algo a acrescentar, né, descartam essas informações. É isso quando acredita, né? Quando Isso. crê. Uhum. Quando acreditam de alguma forma, mas mesmo assim duvidam, né, em algum momento. Né? Esse comentário aí da Ana Paula me fez lembrar quando, acho que foi Herodes, né? Que pediu para que, quando Jesus foi levado lá para ele, né? Quando fizeram aquele julgamento, né? Pilato julgou, mandou para ele, mandou lá, e ele pediu para ele fazer algum prodígio, né? Faça algum prodígio, caminha pelas águas aqui da minha piscina, né? Alguma coisa do tipo, né? E realmente espíritos superiores não estão assim à nossa disposição, né? Eles, naturalmente, que eles vêm nos ajudar, se a intenção é boa, eles vêm. E vêm, assim, não precisa nem ser uma reunião mediúnica,
Eles estão o tempo todo aí à disposição da gente para nos ajudar quando o propósito é bom. Agora, quando se trata realmente de brincadeira, não vem. O convencimento, que tem muito mais gente achando que não, que isso aí realmente é tudo fraude, né? O convencimento é zero, né? Não se convence mesmo. Então, eu fico às vezes pensando, muitas vezes eu penso, né? Eu gostaria de ver a humanidade já, tipo assim, numa porcentagem próximo de 50%, passando de 50%, acreditando no mundo espiritual. Mas isso é um sonho meu, né? Eu penso assim, eu fico imaginando quando que isso vai acontecer. Nós estamos caminhando para isso, mas a que passos, né? Mas o fato, por quê? Porque é uma realidade, eu não tenho dúvida nenhuma. E acredito que para vocês também não haja dúvida, porque vocês têm um pensamento lógico, vocês seguem o que Kardec fala para avaliar direitinho, né? Para não acreditar de primeira. E, dentro dessa lógica, não tem outra explicação. Mas, como a Ana Paula falou, realmente, a inteligência, o pensamento, a maneira de concluir as coisas, não é o momento ainda. Então, esses não vão estar preparados. Então, está longe ainda dos 50% ou 50% mais, né, do meu sonho ainda. Porque, à medida que a gente avança nessa crença, à medida que a gente avança nessa crença, o mundo muda, e muda para melhor. Né? Pelo menos o nosso mundo. É parte. Luiz, a Adri colocou uma pergunta no chat. Oi, Adriana. Eu vou abrir aqui, vou ver meu chat aqui. Para ver. Ah, não, peraí. Ah, tá. Bom, eu não conheço esse pêndulo. O pêndulo que eu conheço é de radiestesia, tá? Que é outra coisa. Que aí você pode, na base do sim ou não, perguntar alguma coisa. Isso tem a sua influência, até onde eu sei. Aí nós estamos falando de radiestesia, tá? Agora, se for usado como as cartas e tudo, leitura, muito, a radiestesia é outra coisa, né? Por exemplo, você pode perguntar para o pêndulo, perguntar entre aspas, né? E aí você obtém a resposta sim ou não. Você não vai ter um discurso, o pêndulo não vai dar uma redação para você. Ele vai dar, por exemplo, você perdeu um material, perdeu alguma coisa, perdeu o brinco, tá? Aí você começa a fazer o exercício com o pêndulo e faz mentalmente, ou em voz alta, a pergunta: o brinco está na gaveta tal, ou está no quarto, ou está na cozinha, ou está no banheiro, tá? E ele vai dizendo sim ou não, né? Aí é diferente. Então, se eu não estou equivocado, então eu entendi que a pergunta é essa. Agora, se você usar como um copo e ficar tendo assim estabelecer uma comunicação com o espírito, é uma brincadeira do copo. Eu sei, copo nunca, isso aí. Mas, então, percebem, aí está utilizando algum dispositivo, como Kardec falou que existem muitos, para estar estabelecendo uma comunicação. E aí pode estar sujeito a uma comunicação com o espírito sem nenhuma responsabilidade. Né? Mesmo corpo o pêndulo, né? Não, se usar o pêndulo como isso, e não como item de radiestesia. Né? Eu posso. Oi, pode falar. É que eu estava lendo aqui, desculpa. Então, eu acho que com esse estudo, apesar de você falar que o livro foi escrito em 1864, quando a gente faz uma retrospectiva, né, das comunicações, que a gente chama, pode até chamar de extraterrestrial, né, porque a gente está falando com seres que não estão aqui, no sentido de desencarnado. Estudando a história, já é comprovado, né, que as pinturas nas cavernas comprova que aquele povo de antigamente já tinha uma certa comunicação com seres que não eram
daqui, mesmo estudando, né? Olhando lá não sei como é que chamam aquelas pinturas lá. Aí depois vieram os gregos antigos, com os oráculos. Rupestres. Não tem um nome, Pico, não sei das quantas, mas eu sei o nome. Aí vieram os gregos antigos, né, com os oráculos, aí depois veio a Bíblia de Moisés com os profetas, aí veio Jesus com o Novo Testamento, os discípulos e os depois apóstolos. Aí entramos na idade medieval, né, na idade negra lá, que as bruxas eram queimadas, aí teve tipo uma trava, né, na comunicação. Então, eu acho que Kardec veio para reeducar essa comunicação que foi perdida durante essa idade medieval, né? Ele veio então, traduzir a mensagem dos peneirar, né? Igual você está falando, educar as pessoas a entender e a distinguir qual é a boa comunicação e qual é a má comunicação. Então, acho que daí nasceu aquela nova luz de esperança depois dos anos, né, negros da idade medieval. Veio para educar. Até hoje existe preconceito, né? Se você falar por aí que você vê ou ouve, como a Ana Paula falou, quem acredita, acredita, quem não acredita, não adianta. Eles vão culpar ou explicar como alguma coisa relacionada ao cérebro. Então, assim, é muito bom ver que o estudo de Kardec, apesar de parecer tanto tempo atrás, está meio que só renovando, né, algo que já existe desde que a história se dá, que a história se dá por escrita ou por pinturas. Então, a tendência, eu acho que né, entrar na nova era de comunicação, onde vai ser uma coisa mais normal. Sim. Eu não tenho dúvidas que a mediunidade ela vai progredindo, né? E ela vai se tornar tão comum, mas tão comum, a ponto de nós termos as comunicações no nosso dia a dia com entes queridos que desencarnaram e foram, que vai mostrar para a gente que não precisamos ter medo da morte. Vai mostrar para a gente que nós estamos aqui provisoriamente, temporariamente. Isso aqui não é definitivo, né? Então, hoje, a gente tem um medo de morrer, tem um medo que os outros morram, tem tudo isso aí, e quando que a gente sabe que é uma realidade. Mas quando nós percebermos que pode haver, sim, a falta, né, a saudade, tudo isso que faz parte do sentimento, isso aí ninguém... estamos falando que isso aí é desnecessário, é supérfluo. Ao contrário, né? Quem ama tem saudade, né? Mas no futuro nós vamos poder estar assim tendo notícias diretamente dos espíritos. Hoje vem um espírito e fala para todo mundo. Um exemplo, Emmanuel, nós fizemos uma leitura aí. Então ele estava falando para toda uma população, não era para uma pessoa, servia para muita gente, mas ele não estava falando diretamente. Ele falava para o Chico, ou algumas vezes em algumas reuniões com os outros. Então, para ele, para o Chico, que entendia tudo isso, que aceitava tudo isso, que compreendia tudo isso, para ele era normal, né? O mundo espiritual está presente na vida dele. Mas, como eu falei, essa crença nisso, que vai vir com o tempo, e nós vamos poder, crença no mundo espiritual, né? Acreditar que existe isso, e que nós vamos poder nos comunicar diretamente, falar assim, eles virem nos visitar. Quem já leu, por exemplo, Os Mensageiros, viu encarnado indo visitar a família e conversar com os espíritos. Poxa, mas como é que pode isso aí? Pode, né? E vice-versa, né? Então, é tudo uma questão realmente do tempo que nós estamos levando aí para poder um dia aceitar tudo isso, entender tudo. Por agora, vai ter muita briga ainda, vai ter muita gente que não acredita, achar que isso é um embuste, que isso aí não tem nada, né? Luiz, posso fazer um comentário? Claro que sim. Vocês estão me ouvindo bem aí agora? Estou ouvindo bem. Em cima dessa pergunta, né, que a pergunta ou colocação, né, que acho que a Adriana, né, que colocou aqui, se eu entendi bem o que ela está colocando aqui nessa pergunta, essa preocupação dela sobre o pêndulo ou o tarô, e são perguntas muito corriqueiras, assim, que, né, dentro
da doutrina, né, de outras pessoas, a gente ouve muito como questionamento e dúvidas, né? Então, assim, e a partir do momento que a gente vai estudando, se aprofundando dentro da doutrina espírita, né, nos livros de Kardec, principalmente o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, que é o que nós estamos estudando hoje, fica muito claro compreender que a mediunidade que os espíritos nos trazem como entendimento pelas mãos de Kardec, né, é a mediunidade com Jesus Cristo, a mediunidade na base moral do Cristo, né? Então, aí é onde, pelo menos que eu entendo, que começa a nos passar o crivo da razão, né? Quando existem outras práticas, será que essas práticas também, elas estão para ajudar de uma forma da questão moral, né, que o Cristo nos ensina? Porque a mediunidade ela é independente de qualquer religião, filosofia, raça, né, espaço, cultura. Ela pode se desenvolver para qualquer pessoa, né? Nós todos somos médios em alguns níveis, alguns ostensivos, outros nem tanto. E então os espíritos estão ao nosso redor 24/7, como, né, os espíritos já veio nos dizer, eles têm acesso à nossa vida e aos nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina. Então, por isso que Kardec ele veio trazer, né, a mediunidade com Jesus, para nós compreendermos uma base quando se fazer dessas práticas, né, que é uma prática séria, é uma prática que vem simplesmente para a caridade, né? Ajudar o próximo e nos ajudar, e sim nos desenvolver em questionamentos, em pesquisas na área da ciência, compreender mais o mundo dos espíritos e evoluir com isso. Então, é interessante isso que a Adriana colocou, porque me veio outras pessoas que eu já, ou em palestras que eu já vi, palestras grandes, perguntando a mesma coisa, ou pessoas que já me perguntaram. E eu sempre vi essas respostas, né, o que me faz sentido. Para que uma prática passe pelo crivo da razão de todos, é necessário entender o que tem por trás disso. É uma conotação séria ou é somente uma questão para chamar espíritos e fazer perguntas, igual o Copos que Andam, né, que eu li? É engraçado que você falou isso, que eu li esse livro quando eu era adolescente. Adolescente para adulta, né? E os espíritos vão responder. Mas qual é a qualidade dos espíritos que estão respondendo? Qual é a intenção dos espíritos que estão respondendo? Qual é a moral? E sem conhecimento, muitas vezes nós nos colocamos em práticas que atraem espíritos de conhecimento, porém de baixa moral, e aí acaba, né, acarretando um obsessor, ou dando dicas e ideias para a gente absurdas. Então, fica muito claro dentro do estudo da doutrina dos espíritos, quando Kardec coloca, e os espíritos, né, na verdade, coloca a mediunidade, mas a mediunidade com Jesus. E quando a gente compreende o que é a mediunidade com Jesus, a gente está falando da moral do Cristo, né? De elevada moral do trabalho. Então, é uma questão realmente muito discutida, às vezes, muito perguntada, e eu acho interessante, assim, da Adriana ter falado, né, e me lembrou disso. Então, só, né, queria pontuar isso, porque a partir do momento que a gente compreende a mecânica, né, não a mecânica do mundo dos espíritos, que ainda a gente tem muito que aprender, mas essa mecânica que Kardec já veio didaticamente colocando. E se nós seguimos, né, essa linha de raciocínio, nós vamos ver que ela tem muita lógica e nos precavemos muito, muito, muito sobre até ser enganados, né? Porque até mesmo dentro da doutrina do espiritismo existem muitos espíritas, né, que se diz com conhecimento, mas podem ser enganados, porque a gente tem que levar a questão da moral em conta. A qualquer momento da nossa vida, nós podemos nos enganar ou sermos enganados. Isso aí é natural, dependendo da circunstância e tudo, do poder de persuasão daquele que quer que a gente mude, né? E a gente cai, realmente. Só para esclarecer um pouquinho, ela falou de duas coisas. Tinha o pêndulo, né, de radiestesia, e as cartas de tarô.
Então, pode ser utilizado, por exemplo, para encontrar água, fazer poço, tal, esse tipo de coisa. Utilizando o magnetismo da pessoa, que essa habilidade ele vai lá e encontra. Tem uns que usam até aquele galinho de amora, ou de pêssego, de pessegueiro, e também encontra. Já o tarô, ele está voltado realmente para essa leitura e assim, é indício de mediunidade mesmo, ali, de uso da mediunidade, né, naquilo que vai podendo, que vai estar a leitura e vai estar aparecendo as cartas. Vamos colocar que não é uma prática espírita. Não é prática espírita, isso a Suelen já falou. E é isso mesmo. Muito bem, chegamos ao final. Acho que não vai ter tempo, né, de fazer muito mais considerações. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer, Luiz. Tá bem. Então, vamos todos fechar os nossos olhos. Em mais um encerramento de um estudo de quarta-feira, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, junto com os benfeitores, trabalhadores do Cristo, a todos aqueles que vêm como nós, estudantes, para ouvir e aprender, aqueles que vêm para ajudar na contribuição do entendimento, aos mentores deste trabalho, aos amigos aqui encarnados presentes. Agradecer ao nosso amado Mestre pela oportunidade do estudo, do esclarecimento, e assim aos poucos vamos progredindo nessa estrada. E sim sempre lembrar que neste momento da reunião somos sempre um pontinho de luz, que podemos, de alguma forma, emanar os bons pensamentos para os irmãos necessitados de todas as causas, de todas as situações, de todos os males. Que Jesus, com sua eterna misericórdia, estenda suas mãos para todos esses irmãos que procuram, de alguma forma, o amparo, e todos aqueles que também ainda não enxergam que o amparo existe. Aos trabalhadores do Cristo, pedimos sempre a proteção na casa de cada um, aos amigos, aos familiares. Que Jesus ilumine os nossos corações e a nossa cabeça, para que além do estudo e do intelecto, possamos primeiramente desenvolver a nossa moral, para que assim possamos mais e mais ajudar o próximo e a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesta noite, nos proteja, nos dê um resto de semana abençoada e, com a permissão de Deus, possamos estar mais uma vez na próxima quarta-feira juntos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite. Obrigada.